Graça e paz a todos. Hoje venho diante de vocês contar uma incrível história que vai fazer vocês elevar os seus pensamentos a uma viagem incrível. Mas antes, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. A história do reinado de Belsazar e sua morte é um episódio intrigante na narrativa das civilizações antigas, com raízes profundas na Babilônia, um dos impérios mais poderosos da antiguidade. Este período é particularmente significativo para os estudiosos e teólogos, pois ele se cruza com as narrativas bíblicas do Antigo Testamento, e especificamente o livro de Daniel. Neste extenso relato, mergulharemos nos eventos que marcaram o reinado de Belsazar, examinando seu governo, seus conflitos e, finalmente, sua queda. Para compreender plenamente o reinado de Belsazar, é fundamental contextualizá-lo dentro do cenário histórico da época. A Babilônia, situada na Mesopotâmia, havia emergido como um império poderoso sob a liderança de Nabucodonosor II, também conhecido como Nabucodonosor, o Grande. Ele conquistou Jerusalém e destruiu o primeiro templo judaico em 586 a.C., marcando o início do cativeiro babilônico. Nabucodonosor governou por cerca de 4 décadas, e sua morte em 562 a.C. deixou uma lacuna no poder. Seu filho, Amel-Marduk, também conhecido como Evil-Merodach, sucedeu-o brevemente antes de ser assassinado por seu cunhado, Neriglissar, em 560 a.C. Este período de instabilidade culminou com a ascensão de Labazi-Marduk, um rei jovem e incompetente, que foi deposto em apenas 9 meses. A turbulência política estava no ar, e o palco estava pronto para a entrada de Belsazar. Belsazar, cujo nome completo era Belsazar Nabonido, era neto de Nabucodonosor por meio de seu pai, Nabonido, e de sua mãe, uma princesa caldeia. Ele nasceu em 627 a.C. e cresceu no cenário político instável da Babilônia. Sua ascensão ao trono ocorreu em 556 a.C., quando ele foi nomeado co-regente por seu pai, Nabonido. Em 553 a.C., tornou-se o rei de fato após a partida de Nabonido para Tema, na Arábia, deixando Belsazar no controle da Babilônia. Belsazar mostrou-se um líder competente e um administrador astuto durante seu governo. Ele empreendeu várias reformas administrativas, incluindo a melhoria das infraestruturas, a restauração de templos e o estabelecimento de leis justas. No entanto, seu governo não estava isento de desafios, tanto internos quanto externos. Durante o reinado de Belsazar, a Babilônia enfrentou uma série de desafios externos que testaram a capacidade de liderança do rei. Um dos eventos mais notáveis foi a expansão do Império Persa, liderado por Ciro II, conhecido como Ciro, o Grande. Ciro havia conquistado a Média em 550 a.C. e, em seguida, começou a se voltar para a Babilônia. O cerco de Babilônia por Ciro foi uma situação crítica para Belsazar. Ele se viu cercado por um exército persa altamente treinado e determinado. A cidade de Babilônia era considerada inexpugnável devido às suas imponentes muralhas e ao rio Eufrates que a cruzava. No entanto, Daniel, um conselheiro sábio e profeta, alertou Belsazar sobre a iminente queda de seu reino. O episódio mais famoso do reinado de Belsazar é a história da mão escrevendo na parede, registrada no livro de Daniel da Bíblia. O evento ocorreu durante um grande banquete que Belsazar organizou para 1000 de seus nobres e convidados em seu palácio. Durante o banquete, Belsazar ordenou que os vasos de ouro e prata saqueados do templo de Jerusalém fossem trazidos para que ele e seus convidados bebessem deles. Essa profanação provocou a ira divina. De repente, uma mão invisível apareceu e escreveu palavras misteriosas na parede do palácio. Ninguém no salão pôde decifrar a inscrição, o que deixou o rei aterrorizado. Ele convocou seus sábios e adivinhos, mas nenhum deles conseguiu interpretar o que estava escrito. Foi somente após a chegada de Daniel que o significado das palavras foi revelado. Daniel explicou que as palavras escritas na parede eram uma sentença de julgamento divino contra Belsazar e seu reino. A inscrição dizia, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel interpretou isso como uma mensagem de Deus, indicando que o reino de Belsazar havia sido pesado na balança divina e considerado insuficiente. Mene significava Deus contou os dias do seu reinado e os encerrou. Tekel significava você foi pesado na balança e considerado em falta. Parsim significava seu reino será dividido e dado aos medos e persas. Essa interpretação sombria selou o destino de Belsazar e de seu reino. A profecia de Daniel sobre a queda de Babilônia nas mãos dos medos e persas logo se concretizou. Em 539 a.C., o exército de Ciro II sitiou a cidade, e os babilônios não tiveram escolha senão resistir. No entanto, as muralhas e o rio Eufrates não foram obstáculos insuperáveis para o exército persa. Com engenhosidade militar, Ciro desviou o curso do rio Eufrates, permitindo que suas tropas entrassem na cidade através das passagens aquáticas agora rasas.
A Babilônia caiu sem grande resistência, pegando Belsazar e seu reino despreparados. A queda de Babilônia marcou o fim do Império Babilônico e o início do Império Persa. Belsazar, cujo destino havia sido profetizado por Daniel, foi morto durante a conquista da cidade. A narrativa bíblica não fornece detalhes específicos sobre a morte de Belsazar, mas seu reinado foi, sem dúvida, encerrado de forma trágica. O reinado de Belsazar é um capítulo fascinante na história da Babilônia e da Antiguidade. Seu governo foi marcado por reformas significativas e desafios externos cruciais, culminando em sua morte durante a queda de Babilônia nas mãos dos persas. A história da mão escrevendo na parede serve como um lembrete das complexas relações entre governantes e divindades na antiguidade e das implicações do orgulho e da profanação. Para os estudiosos da Bíblia, o episódio da queda de Babilônia e a interpretação de Daniel das palavras na parede também têm significados religiosos profundos, destacando a crença na intervenção divina na história humana e na justiça divina. O reinado de Belsazar é um exemplo vivido de como os eventos históricos podem se entrelaçar com as narrativas religiosas e mitológicas, criando uma rica tapeçaria de significados e interpretações ao longo dos séculos. A história de Belsazar continua a ser estudada e debatida por historiadores, teólogos e estudiosos da antiguidade, pois oferece uma janela para o passado distante e as complexidades da história humana. E hoje eu compartilho com vocês essa incrível história. Que Deus abençoe a todos. Amém.